quantas vezes a gente escuta lá uma notícia de que teve uma complicação e a gente vai ver, né, a pessoa que realizou o procedimento não era nem médica. Então, eu falo, é muito importante, é um alerta que a gente tem que fazer para a população. Procure um cirurgião plástico, veja a qualificação, veja a formação do profissional que vai te atender, veja relatos reais, né? Cirurgia plástica deve ser feita com um cirurgião plástico, um profissional habilitado, deve ser feito em ambiente hospitalar, um ambiente com anestesista, cardiologista, a pessoa faz todo aquele preparo pré-operatório. E eu gostaria, né, como cirurgião plástico, de falar que a cirurgia plástica, quando bem indicada, com técnicas indicadas e sem exageros, o profissional habilitado, você pode ter resultados maravilhosos e você pode passar por todo esse processo de transformação. Olá, nós estamos em mais um episódio do Conexão Business Podcast e hoje estou aqui nessa clínica maravilhosa dessa doutora conceituadíssima, que é a doutora Paula Polpo. Ela é cirurgiã plástica e hoje ela vai dar bastante insights aqui sobre várias coisas, incluindo a profissão, maternidade. E ó, já aproveita, vai curtindo aqui, siga aqui no Instagram, siga no YouTube e vem com a gente. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem, Gi. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito feliz e honrada por participar do seu podcast. Obrigada. Doutora, conta pra gente um pouquinho sobre você e um pouco sobre a sua carreira. Ótimo. Eu me formei há 19 anos, quase 20 no ano que vem. Fiz faculdade na Universidade Federal do Paraná, depois fiz residência de cirurgia geral e residência de cirurgia plástica. Logo após ter concluído tudo aqui no Brasil, eu decidi fazer alguns estágios, alguns cursos fora. Fiquei um pouco na Europa, fiquei na França, fiquei na Itália, mas já voltei para o Brasil há vários anos. Me sinto muito feliz em ser cirurgiã plástica. É uma profissão assim apaixonante. Eu sempre gostei de cirurgia, sempre gostei de cuidar de pessoas e acabei optando pela cirurgia plástica porque é uma especialidade muito completa. Você consegue atender ao paciente como pessoa, você consegue cuidar do rosto, do corpo, você pode atender adultos, atender crianças. Então, eu sempre achei assim uma especialidade fascinante. Sim, nossa, imagino que seja, né, imagino que você vai trazer essa coisa de autoestima para as pessoas, né? Às vezes é autoestima, reparação, de algum modo isso vai ficar legal, né? Exato. O que te motivou a escolher a cirurgia plástica como profissão? Olha, Gi, eu sempre fui apaixonada por cirurgia, sempre assim, desde o começo da faculdade, era o que mais me chamava a atenção. Ter a possibilidade de fazer uma cirurgia reparadora ou uma cirurgia estética, eu sempre achei incrível, assim, essa possibilidade de participar na transformação dos pacientes, sabe? E mesmo a cirurgia estética, eu vejo a cirurgia estética hoje com um grande cunho reparador, porque você deixa os pacientes mais autoconfiantes, mais felizes, né? É muito importante isso, assim, de participar dos sonhos dos pacientes. Eu acredito que essa transformação não é só física, né? É emocional, é um monte de coisa que vai acontecendo, né, dentro da pessoa, né? Com certeza, é apenas assim a cirurgia só um começo de uma nova fase da pessoa. Ai, que legal. E quais foram os maiores desafios no início da sua carreira como médica? Olha, já formada há 19 anos, no começo tem toda essa parte de formação, residência, cursos.
Eu fazia plantões no começo, fazia plantão de pronto-socorro, atendia em mais de um consultório. Teve uma época que eu atendia em 3 consultórios e mais 2 cidades. Eu atendia Santa Catarina, interior do Paraná. E hoje, ter a minha própria clínica foi a realização também de um grande sonho, Que legal. que é uma segunda casa. Então, hoje ter um espaço que seja sempre meu, está sempre à disposição, que foi planejado para cuidar dos pacientes. Aqui é consulta, depois tem a sala de pós-operatório, procedimentos. Então, isso foi muito importante para mim. E é tão interessante nesse caso, quando a gente fala, né, no início, né? Eu acredito que não tem uma pessoa que comece uma grande carreira, uma grande realização de um sonho, que venha ter, digamos, alguns perrengues lá no início, né? Sim. Todo começo, eu acredito que é dessa forma, né? Igual no caso, você, né, fazendo plantões, trabalhando em outras cidades. Então, é maravilhoso isso, porque, querendo ou não, é dessa forma que a gente vai chegar lá. Evoluindo sempre, né? Crescendo e evoluindo sempre. Ai, que maravilhoso. Bom, eu vi que você também disse que morou fora do país. Você estudou Sim. fora do país também? Também. E qual foi a experiência que você trouxe de lá para aplicar aqui no Brasil? Então, como eu falei, logo após ter concluído a cirurgia plástica, eu fiz a prova de título de especialista. E antes de começar ainda a atender aqui no Brasil, eu fui para fora. Fiquei um pouco na França, um pouco na Itália. Acabei ficando 3 anos na Itália, revalidei meu diploma e também tive a oportunidade de trabalhar lá. Foram anos muito interessantes, uma grande experiência de vida. É muito interessante perceber a diferença assim, entre padrões de beleza. O que é bonito para a brasileira nem sempre é bonito para as europeias. Eu percebia muito isso, assim, a brasileira sempre gosta, na maioria dos casos, elas pedem que a mama tenha o polo superior mais marcado, tenha um colo mais bonito. Já as europeias já queriam assim algo mais sutil. Então, no Brasil, a gente usa principalmente para cirurgia estética a prótese redonda. E na Europa, a maioria das próteses eram tipo gota, aquela formato anatômica, que aqui a gente usa até mais para reconstrução de mama. Então, diferentes padrões de estética, ter tido a possibilidade, a oportunidade de conhecer e até trabalhar com grandes nomes da cirurgia plástica, assim, participar de congressos fora, assim, foi muito interessante. E isso também foi muito legal para a gente poder valorizar a cirurgia plástica brasileira, porque nós sempre estivemos assim na frente. Eu falo, né, com o Dr. Ivo Pitangui. Então o Brasil sempre foi um nome importante na cirurgia plástica, então para valorizar o que é nosso mesmo. E vamos dizer assim, o Ivo Pitangui ainda é referência para todos os cirurgiões? Ele continua sendo, o Dr. Ivo Pitangui continua sendo um grande nome da cirurgia plástica, e até hoje nós utilizamos técnicas e os seus ensinamentos nas cirurgias. Que legal. E ele acaba sendo uma pessoa, né, que foi conhecida mundialmente e foi bem o começo assim da cirurgia plástica aqui no Brasil. E eu fiquei muito feliz assim, quando eu ainda era residente em cirurgia plástica, de ter tido a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro e fazer um estágio lá no serviço dele. Mentira. Sim. Meu Deus, eu não acredito. Olha, que legal, muito legal. Isso. Nossa, que eu tô chocada, que legal. Olha, parabéns. Obrigada, Gi. Isso te torna ainda, né, quanto mais, ainda te torna mais referência aqui na nossa cidade, né? Isso é maravilhoso, ter uma doutora tão conceituada que logo, logo sou eu que vou entrar aqui, ó, nas mãos dela, ela vai cuidar de mim. Bom, você é mamãe do Theo e da Lu, né? São lindos, eu tive, né? Eles são muito lindos. E conta pra gente, doutora, o que é? Tem muitas pessoas
que elas têm medo de conciliar a maternidade com a profissão. Qual é a dica que você dá sobre isso? Eu sempre falo, sigam seus sonhos, né? Para mim foi algo muito importante, até difícil explicar, né, o significado da maternidade por ser tão amplo. É um grande desafio, né? É um desafio constante, porque antes você é acostumado a dedicar todo o seu tempo para você, para sua profissão, e daí de repente você tem um bebê que depende totalmente de você. Então é um desafio, é muito importante, né? Contar com a família, com o apoio do marido, ter uma boa rede de apoio em casa, no consultório. E todo dia é um desafio ver quem leva para a escola, a escolinha contar com uma boa escola também, isso me deixa super tranquila, que eu sei que eles estão aprendendo, estão bem amparados. Fiz várias modificações assim na minha agenda, nos meus horários, mas no final dá tudo certo e eu vejo que a gente aprende a trabalhar com mais foco e consegue também ser tão produtiva e fazer consultório e cirurgia e ser mãe, né? Legal. É muito legal. É que às vezes tem mães que elas acabam de ter um filho e tá numa profissão tão maravilhosa e acaba, às vezes, abandonando por conta de eu vou só cuidar do filho agora. Eu acho que talvez esse não é o caminho, né? Continuar, elas vão continuar. Com certeza, eu concordo com você. Eu acho que trabalhar é sempre, nossa, é a nossa fase boa, né? Realizações, né? Realizações, eu acho que você não pode trocar, né, a tua profissão pela maternidade. Eu sugiro, né, para as mulheres que elas consigam levar em paralelo, nem que reduzam os horários, mas manter a profissão é muito bom para você se sentir você mesma, sabe? Porque não é porque você é mãe que você precisa deixar de ser uma grande profissional ou de crescer também profissionalmente. É desafiador, mas a gente consegue. Ai, que legal. Nossa, meu Deus, maravilhoso. O que mudou a sua forma de enxergar a profissão, né, de medicina e a cirurgia plástica depois da maternidade? Foi muito interessante ter passado pela maternidade para entender o que as mulheres passam nessa fase, né? Todas as mudanças que acontecem com o corpo, com a mente, isso que a gente tenta abraçar o mundo e cuidar do filho e trabalhar. Então, assim, sentir na minha própria pele, digamos, o que é ser mãe e o que as minhas pacientes sentem. Porque eu atendo muito essa faixa etária, assim, de pacientes que são mães e vêm aqui depois dos filhos. Então eu entendo perfeitamente quando elas me falam que o corpo mudou, que o rosto mudou e o que elas querem melhorar, mantendo a sua naturalidade, né? Elas falam assim, mas eu não quero muita coisa, eu quero algo bem sutil. E a gente amadurece, né? Eu falo que ser mãe, a gente está constantemente amadurecendo e aprendendo com os filhos e como lidar com cada fase, né? Mas é um crescimento grande. Bem importante isso. Até porque, assim, ela tá sempre ali, dedicada aos filhos, né? E tem muitas mães que elas acabam esquecendo de si mesma. Exato. Mas aquela hora maravilhosa que ela vai olhar no espelho, opa, calma, tudo mudou aqui. Deixa eu lá com a doutora Paula. Essa parte é boa. Eu recuperar minha autoestima. Minha dignidade, como eles dizem. Exato, não, e acontece bastante. Isso eu percebo, assim, nesses períodos, assim, logo que o bebê nasceu, então uma das primeiras coisas que elas vêm fazer essa é uma aplicação de Botox, por exemplo, que pode fazer mesmo amamentando, que ele não passa no leite. Isso, então elas vêm e falam, ai meu Deus, deixa eu pelo menos fazer o Botox, que para eu já me sentir melhor. Ou deixa eu fazer o Coolphase, alguma tecnologia, para eu já começar a me sentir melhor.
Então é muito interessante essa fase de recuperação da autoestima em que a mulher passa, né? E todas nós sabemos o que é, né? Uma coisa que me deixou curiosa é quanto tempo que a paciente ela leva quando ela tem um bebê, elas já querem vir logo fazer ou ela dá um tempo para o bebê crescer para fazer uma cirurgia? Digamos, um alívio. Sim. Quanto tempo mais ou menos? Tem pessoas que já querem logo fazer? Sim, existem muitas que já querem fazer, mas não é prudente você fazer logo em seguida, porque o corpo ainda está sob efeito de muitos hormônios, essa variação hormonal, assim, no começo, não é boa. E todas nós, né, ganhamos peso. Então é importante, assim, quando que a pessoa vai estar pronta para fazer uma cirurgia plástica depois que o bebê nasceu? Em primeiro lugar, recuperar o peso, ou estar mais próximo possível do seu peso, de um peso bom, Ideal pra confortável, pessoa. o peso ideal Aham. para a pessoa. Entendi. A amamentação também é importante, porque para a cirurgia de mama, a paciente tem que ter parado de amamentar pelo menos por um período de 6 meses. Então, 6 meses sem amamentar. E outra coisa que eu levo muito em consideração, se a pessoa vem aqui com um bebezinho pequeno, que nem caminha, é muito difícil o pós-operatório, porque a gente pede para não opera a mama, você não pode ficar pegando peso, não vai poder. Então você tem que ter uma rede de apoio muito boa. Então eu vejo que a maioria das pacientes, até que passem por esse processo de emagrecimento, amamentação, estejam prontas para uma cirurgia, é sempre depois de um ano da criança, do pós-parto. E eu sempre faço essa pergunta: você gostaria de ter mais filhos? Aí se a pessoa fala assim, sim, eu gostaria. Aí eu falo, bom, então vamos aguardar. Ainda não vamos fazer, por exemplo, uma abdominoplastia, operar a mama ou fazer uma lipoaspiração. A gente espera que essa parte dos filhos já esteja definida para a gente não operar e um pouco depois a pessoa engravidar, né? Então esse planejamento familiar também é importante. Nas minhas consultas, eu sempre pergunto, mas é importante que a pessoa já esteja definida. Mas eu acho muito legal, eu gosto muito quando elas vêm para fazer esse planejamento, porque daí elas chegam e falam: olha, eu tenho um filho, não quero ter mais filho, já parei de amamentar, até para a gente poder definir como vai ser esse plano de tratamento, por onde nós vamos começar, se a gente vai começar por uma cirurgia ou se a gente vai começar com outros procedimentos não cirúrgicos ou uma cirurgia menor, sabe? Então é bem legal. Nossa, eu amei saber isso. Disso, né? Legal. Porque, já imaginou se a pessoa não informa para você que ela vai ter mais um filho, você faz a cirurgia, depois tem que refazer, no caso? São 2 trabalhos, né? Exato. Então eu sempre pergunto. Legal. Pergunto, você. E explico, né? Olha, se você vai ter outro filho, outra gestação, é uma fase de grande mudança para o seu corpo. Então não vale a pena você se submeter a tudo isso para depois não ficar do jeito que você queria, né? Então, sempre para cirurgia plástica eu falo, nem sempre a gente consegue o nosso peso ideal, mas assim, o mais próximo possível do peso ideal. E nós fazemos essas contas, aqui eu faço isso junto com o paciente, mas quem é a melhor pessoa para falar qual é a hora certa é a própria paciente, porque ela chega e fala: não, agora eu estou pronta, agora eu estou pronta para começar. Ai, perfeito isso. Bom, insights valiosos sobre amamentação, sobre você não fazer cirurgia antes de engravidar, viu? Fica ligadinho aqui. E, Gi, outra colocação, existem pacientes que vêm consultar muito jovens para cirurgia plástica, então, às vezes com 20 anos e ainda não tem definido. Se eu não sei, mas doutora Paula, eu não sei nem se eu vou casar e ter filhos. Então, nessa fase, nós tentamos assim algo conservador. Então, se a pessoa vem
para a colocação de uma prótese de mama, isso não vai fazer alteração do parênquima, do tecido mamário, assim, não vai impedir uma amamentação. Mas em cirurgias maiores, assim, uma redução de mamas ou uma mastopexia, né, que é o lifting de mamas, isso pode interferir ou não. Então, a gente sempre conversa sobre isso. Então, as pacientes que vêm mais jovens, a gente não vai fazer uma abdominoplastia. Muitas vezes vão fazer uma lipoaspiração que até é melhor que seja feita numa fase mais jovem. Ou uma prótese de mama. Daí eu sempre falo que eu prefiro que a prótese seja menor, mais delicada, porque ela vai pesar menos e vai durar mais tempo, E trazer mais naturalidade. E mais naturalidade para essa paciente que é jovem, que é uma menina, muitas vezes, né? Eu falo sempre tem que ter acima de 18 anos, mas são jovens, né? É diferente dessa faixa etária de 40 mais, né? Que a maioria já teve filhos e já a pele já tá diferente. Então, daí sim que a gente conversa sobre abdominoplastia, sobre mini abdômen. A lipoaspiração acaba sempre estando junto, né, nas cirurgias. Doutora, qual que é o papel da cirurgia plástica na autoestima das pessoas? Olha, muito interessante. A gente percebe muito claramente, assim, a pessoa quando ela chega no pré-operatório e quando ela volta depois, assim, eu percebo mudanças grandes, assim, pessoas mais na fisionomia, na segurança. Eu vejo que as pessoas se cuidam mais, elas voltam mais seguras, até a própria postura muda. Então é muito legal, é muito gratificante ver as pessoas voltando e falando assim, nossa, essa cirurgia, por exemplo, uma redução de mamas, nossa, agora eu estou podendo correr, eu estou praticando mais esportes, ou a cirurgia de pálpebra, blefaroplastia, nossa, eu tirei esse peso do meu olhar, eu estou me sentindo mais leve, mais bonita. É, abdominoplastia, elas também assim falam, nossa, como agora ficou tudo mais fácil, tô usando roupas que eu já não usava há quantos anos. Então é muito legal eu falo, a cirurgia é parte de um processo em que a pessoa se reconhece novamente, ela quer voltar a ser ela mesma, né? Um processo que não é só a cirurgia, a gente vê que é a atividade física, que é a forma de se vestir, que é a maquiagem, É né? um conjunto de coisas acontecendo. É um conjunto muito, muito interessante. Eu falo assim por mim, que eu nunca fiz uma cirurgia plástica e Vai fazer, vou vai fazer. Provavelmente, quando eu for fazer, quando eu olhar no espelho, porque eu tenho um monte de roupas lindas que não entram em mim, eu vou provavelmente Você vai usar tudo. Sim, eu acho que isso vai ser maravilhoso para Vai. E outra coisa, assim, outra colocação muito legal das pacientes é: nossa, por que que eu não fiz isso antes? Então, muitas pessoas às vezes passam uma vida, às vezes se incomodando, se enrolando, né, no caso. se enrolando. Não, mas assim, eu falo que tudo tem a hora certa. É mesmo. Mas depois que a pessoa fala, não, agora é o meu momento de fazer a cirurgia, ela fala assim, nossa, por que que eu não fiz antes? Então é muito legal, assim, saber que o processo foi tranquilo, né? A cirurgia, o pós-operatório, esses cuidados, né? Que eu falo, a pessoa tem que estar preparada, né? Não é algo que ela tem que se preparar para ficar alguns dias sem trabalhar, para usar um macaquinho, né? Fazer drenagem linfática, ficar um pouquinho roxa, mas inchado no rosto, né? Não pode ir para praia logo em seguida. Então, assim, muda a agenda da pessoa por um período, mas tem que saber que tudo vale a pena. Você sabe que você falando sobre, já que estamos falando sobre autoestima e você contando todos esses processos, né, que a gente sempre depois no pós-cirurgia, eu acredito que todas as idades as pessoas devem ficar muito felizes. Sim. Mas eu acredito
que mais feliz fica na menopausa, né? Não. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tô nesse período agora, sabe? De menopausa. Eu acredito que quando eu fazer essa cirurgia, eu vou me sentir maravilhosa. Sabe? Eu acho que eu vou me sentir assim. Porque Eu entendo. E as queixas das pacientes se repetem. Então, se me perguntar assim, alguém de 20 anos vem aqui, ou alguém mais novo? Eu falei, sim, às vezes tem alguém com uma orelhinha de abano, que incomoda muito, né? sim, Então, as pacientes mais novas vêm para fazer uma correção de orelhinha de abano, uma lipoaspiração, uma prótese de mama. Daí tem essa parte, né, pós-parto, pós-maternidade, mas a menopausa realmente é uma fase muito desafiadora para a mulher, né? Porque as pacientes falam, eu tento emagrecer e não consigo, então é todo um planejamento de emagrecer, de estar num peso bom, essa mudança de pele, né? É uma fase em que a gente acaba perdendo muito colágeno. Então, o que que a gente pode fazer para recuperar? E as pacientes falam, eu já faço atividade física, eu já me cuido muito, mas eu estou flácida, e é uma flacidez facial e corporal. Então, a gente já começa a pensar em vários tratamentos, em coisas que a gente pode. Mas, realmente, a mulher pós-menopausa ou em perimenopausa sente muito essa diferença facial, né? derretendo tudo, saindo tudo. Sim, o rosto derretendo, a gente sente, olha, eu mudei, e daí, ao mesmo tempo, as pessoas sentem esse medo. Eu não quero perder minha essência, eu não quero perder minha identidade, não quero operar e ficar com o olho puxado. Então, é muito importante, assim, que as pessoas, as pacientes venham, conheçam pessoas que já operaram, acho que isso é muito bom, que venham conversar. Eu gosto sempre de mostrar fotos de antes e depois, explico, né? Não dá pra gente comparar os resultados, né? Cada um tem sua pele, a sua história, né? O seu corpo, mas é interessante para você entender como funciona. Então, doutora, além de cirurgia plástica e né, estética e reparadora, você também trabalha com parte estética, né? Conta um pouquinho para as pessoas saberem do seu trabalho. Você faz botox, né? Faço botox, faço preenchimento, faço esses produtos para estimular o colágeno, bioestimuladores de colágeno, fiozinhos para estimular o colágeno, também são caminhos de colágeno, ácido hialurônico na forma de preenchimento ou só hidratação da pele. Faço tecnologias para melhorar a qualidade de pele, e eu vejo que cada vez mais nós vamos para essa linha de, por exemplo, o preenchimento. Eu adoro e aprendi a fazer preenchimento usando a gordura do próprio paciente. Olha, Então, hoje, isso é uma coisa assim que eu faço há vários anos, mas parece que agora isso está potencializando mais. isso. Então, assim, você fazer um enxerto de gordura e colocar um pouco no seu rosto, ter esse benefício das células tronco, de fatores de crescimento. Então, além de você preencher lugares, né, essa parte lateral do malar, bigode chinês, cantinho de boca, olheira, você pode assim, ou até a gente usa muita gordura para cirurgia de mama, né, cirurgias corporais, mas o preenchimento com gordura tem sido algo que eu tenho feito cada vez mais. Tratamento com laser fracionado de CO2 para melhorar a qualidade de pele, fazer um resurface. Nossa, uma profissional completíssima. Ó, essa doutora aqui é o sonho de consumo de toda mulher. Obrigada, gente. Doutora, conta pra gente sobre alguns mitos e riscos na cirurgia plástica. Certo. Nós estamos passando por uma fase de muitos exageros e de muitas complicações também de procedimentos estéticos, cirúrgicos e não cirúrgicos realizados por profissionais
não médicos Uhum. e não cirurgiões plásticos. Então, muitas vezes a gente escuta lá uma notícia de que teve uma complicação e a gente vai ver, né, a pessoa que realizou o procedimento não era nem médica. Então, eu falo, é muito importante, é um alerta que a gente tem que fazer para a população. A nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, já vem há vários anos enfatizando, se você quiser, se você tiver vontade de fazer uma cirurgia plástica ou algum procedimento estético, procure um cirurgião plástico. Pesquise no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no site do CRM, veja a qualificação, veja a formação do profissional que vai te atender, quantos anos de experiência, veja relatos reais, né? E tudo isso eu falo porque existem muitos mitos, então as pessoas acabam vendo essas notícias e ficando com medo. E eu falo, a gente tem que entender melhor tudo isso que está acontecendo. Então eu falo, cirurgia plástica deve ser feita com um cirurgião plástico, um profissional habilitado, deve ser feito em ambiente hospitalar, um ambiente com anestesista, cardiologista, a pessoa faz todo aquele preparo pré-operatório. Então, assim, a pessoa tem que operar num lugar bom, com um bom profissional. E eu gostaria, né, como cirurgião plástico, de falar que a cirurgia plástica, quando bem indicada, com técnicas indicadas e com sem exageros, o profissional habilitado, você pode ter resultados maravilhosos e você pode passar por todo esse processo de transformação. Agora, quando não é bem indicada e não feita adequadamente, daí que nós vimos os riscos, né? Então, pesquise quem vai ser o seu médico. Olha, é importante isso, gente. É igual eu, né? Eu sou esteta, formação, mas jamais eu posso fazer um botox, jamais eu posso fazer coisas que você faz, né? Então, são cada coisa no seu lugar, né? Imagina cada Exato. profissional com o seu E seus eu conhecimentos. falo assim que o mais importante de tudo isso é prezar pela saúde e bem-estar do paciente, né? Eu acho que hoje a mídia fala tanto, né? Fica muito essa coisa de imagem, mas no fundo o que mais importa pra gente é a saúde e bem-estar do paciente, do ser humano. Então a gente não pode pular etapas, a gente não pode abreviar, não, vou fazer algo mais simples. Não, acho que tem que fazer. Ah, mas doutora Paula, eu tenho que fazer todo o processo. É uma cirurgia? Eu falo, sim, é uma cirurgia e a gente vai fazer exatamente todo o protocolo, né? Não, a gente vai seguir tudo da melhor forma, né? Para não ter complicações. É isso aí. Você tem percebido tendências nos últimos anos em questão da cirurgia plástica, assim, agora no Brasil? Tenho percebido que as pacientes procuram cada vez mais buscando uma naturalidade. Elas têm medo de mudar. Então, acho que elas veem tantas pessoas já modificadas ou muito preenchidas e elas têm medo de mudar. Então, elas buscam naturalidade, elas querem recuperar a sua própria essência. Antigamente, a cirurgia plástica mais buscada era a lipoaspiração, prótese de mama. Agora é a blefaroplastia. Eu tenho observado também uma procura maior realmente por blefaroplastia, procedimentos faciais, e até em pacientes mais jovens, sabe? Então eu falo, a gente não precisa esperar que o olho fique muito pesado, né, para vir fazer a blefaroplastia. O paciente, né, uma das principais queixas é isso. Eu estou com dificuldade na minha maquiagem. Já nessa fase, a paciente pode procurar o procedimento. Então, não precisa chegar numa fase muito avançada, né? A pessoa pode procurar enquanto ela é jovem, enquanto ela é saudável, e ela pode manter o seu próprio olhar. E fazendo isso, acho que traz um pouco mais de jovialidade, né? Jovialidade, leveza.
Tenho percebido também que as pessoas têm feito menos preenchimentos, optando mais, assim, pelo enxerto de gordura, né, esse preenchimento com gordura, e quando fazemos preenchimento com ácido hialurônico, assim, bem pontuais, né, em alguns lugares, para manter a leveza. E também, assim, tenho visto uma procura maior por lifting de face ou mini lifting, ou procedimentos menos invasivos em pessoas jovens, ou até mesmo o lifting de face. Então, tenho visto essa mudança, assim, atualmente. E quem mais procura? As mulheres, ou os homens, ou os dois? As mulheres, muito Sempre mais. as mulheres, Sempre né? as mulheres, sim. Que legal. Porque hoje em dia também os homens têm buscado bastante isso, né? Tem, os homens também. A pessoa ficar um pouco mais jovem. Imagina, vai fazer uma blefa, acho que você vai se sentir um pouco mais jovem, né? Uhum. Vai tirar lá, eu com 48, vou ficar com o quê? Com 38? Olha, os homens também procuram bastante para blefaroplastia. Eles também já estão preocupados com sinais de envelhecimento faciais, né? Então, mesmo eles tendo, né, não passando por esse processo todo que a gente passa, né, de pele mais fina, né, essa mudança hormonal, eles já se preocupam com a mudança de pele e querem a prevenção. Então, eu vejo que alguns vêm fazer botox, fazer a blefaroplastia e ficam satisfeitos, ficam já super felizes. Lipoaspiração também é uma cirurgia bastante procurada pelos homens. As principais, né? Blefaroplastia e lipoaspiração. Muito legal. Bom, esse papo tá muito gostoso, né, doutora? Eu gostaria de te perguntar se você tem algum projeto novo, alguma novidade vindo por aí. Com certeza, estamos sempre, eu gosto muito de aprender e quero sempre melhorar e oferecer o melhor para os pacientes. Temos várias novidades vindo aí. Se você quiser saber mais, clique aqui e entre em contato. Novidades, protocolos para rejuvenescimento facial e também na cirurgia de mama. Eu adorei! Isso aí é que mais? Deixa eu ver. E que mensagem você deixaria para as mulheres que querem ser grandes profissionais sem deixar a vida pessoal de lado? Eu gostaria de falar que sim, é possível você ter uma ótima vida pessoal e profissional equilibradas, né? É sempre um desafio constante. Eu falo que é muito importante você estar bem e feliz com você mesma, você manter a sua essência, para que você esteja ótima para cuidar dos outros, né? Então, é importante essa realização pessoal e profissional, né? Que você não precisa ter só um pilar, você consegue equilibrar os pilares da vida entre família, profissão, né? Relacionamentos e a vida profissional. Acho que isso só tende a crescer e a melhorar, um somando ao outro. Perfeito. Isso aí, agora eu vou fazer uma última perguntinha, que essa não tá nesse Doutora Paula, me conta quem você é sem ser a profissional. Sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada, sempre gostei muito de aprender, sempre gostei muito de fazer esportes, adoro remar, correr, amo viajar, né? Além de gosto de fazer yoga, gosto de estar também com a minha família, adoro conhecer o mundo, né? Sempre tive muitos amigos, sempre fui assim uma pessoa de conversar muito, adoro conversar, adoro ler. Sempre fui uma pessoa tranquila, mas sempre aprender sempre é algo que me motiva a ser uma pessoa melhor. Parece que eu estou sempre buscando mais. Isso é maravilhoso. Obrigada, doutora. Tudo Obrigada, de bom. Gi. Foi um prazer. Nossa, para mim também, meu Deus, foi uma honra
ter, né, entrevistado você aqui no Conexão Business Podcast. Gente, fica com a gente aqui, ó. Não deixa de perder nada. E, ó, siga essa mulher aqui porque ela é maravilhosa como profissional, como pessoa. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Até mais. Obrigada. Obrigada, Gi. Obrigada.